Rapaziada, confesso que eu não tô me sentindo bem, não, cara. Eu tô me sentindo meio traindo o C3, sabia? Até outro dia, todos os vídeos do canal era falar sobre o C3, 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 C3. Agora eu já tô aqui falando do Atlético se aproximando de uma negociação positiva com outro nome. Às vezes o futebol é muito sensível. A gente se apega ao jogador, velho. A gente se apega, eu me apeguei ao C3. Olha que eu nem era o maior apaixonado pelo jogo do C3, acreditando que o C3 ia fazer total e completa diferença pro elenco do Atlético, mas, pô, tinha um caminho ali que já tava contando com o C3 no jogo contra o Santos. Não sei se vocês estão no mesmo sentimento que eu, mas, pô, começar a falar sobre o Angulo agora parece que eu tô, sei lá, velho. Parece que eu tô trocando de namorada no meio de uma situação e agora eu já tô, pô, enfim. É... Vamos falar sobre Angulo, né? É o que resta. O mercado do futebol é agressivo pra caramba. Vamos falar sobre o Angulo, porque ao longo do dia a gente conseguiu coletar novas informações e acho que o torcedor do Atlético tá mais ansioso ainda pra resolver esse cenário desse ponta que o Atlético tanto faz questão pra sequência da temporada. E é muito doido, assim, porque se a gente for levar em consideração, o Atlético não é um time que mais precisa de ponta, tá? Não é a maior necessidade do elenco do Atlético, isso me incomoda um pouco. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Atlético tinha outras várias posições para se reforçar na frente ponta, mas desde a novela C3, agora com esses novos desdobramentos, parece que o Atlético precisa mais de um ponta do que de qualquer coisa. E sendo bem sincero, eu acho que a gente tá perdendo um foco necessário dentro do mercado da bola para se reforçar da melhor maneira possível. Enquanto a gente vai atrás de um ponto, a gente fica sem zagueiro. Sem zagueiro que chegue para reforçar, para gerar impacto. E sendo bem sincero, entre os nomes que estão sendo especulados em relação a esse pós-C3 e os nomes que a gente tem hoje na ponta, eu não sei se tem tanta diferença, não. Mas eu precisava fazer esse desabafo, essa crítica à diretoria do Atlético antes da gente começar a falar sobre o Angu. Seguinte, rapaziada, eu conversei com algumas pessoas nas últimas horas. O que que chegou até mim? Angu, quase certo com o Penharol. Já tinha sido sondado pelo Atlético, mas o Atlético optou o C3 como nome forte, era um nome que o Atlético já tinha conversado em alguns outros momentos, então o Atlético tinha muita confiança que ia conseguir desenrolar da melhor maneira possível. A situação do C3 não deu certo, então o Angulo volta à pauta. Como eu falei, estava quase certo com o Penharol, agora vira um pouquinho o jogo. Porque o Atlético oferece uma liga mais. é, Oferece uma liga maior hoje pro Angulo. O Atlético oferece condições financeiras melhores pro Angulo. O Atlético oferece um ponto de exposição maior pro Angulo. Então, entre Penharol e Atlético, só se algum detalhe não se desenrolar a favor do Atlético, o Atlético não quiser dar prosseguimento à situação do Angulo, o Atlético está considerável na frente do Penharol na tentativa de contratação do jogador, mesmo o Penharol tendo avançado nos últimos dias, mas o próprio jogador considera a vinda para o Atlético e a vinda para o futebol brasileiro uma melhor opção do que a ida para o futebol uruguaio, que a gente sabe que, se você for levar em consideração, mesmo o Penharol sendo um gigante da América do Sul, não faz frente em nenhum sentido para o futebol brasileiro. O que aconteceu nas últimas horas? Deu ruim C3. O Atlético parou e se olhou e todo mundo falou: a gente precisa ir atrás de um novo ponta. O Atlético ele permitiu que um novo intermediário ligasse para o staff do Angulo e falasse: o que a gente precisa para contratar o Angulo? A gente precisa de tanto. O que eu soube, não tenho exatidão, mas me falaram que o valor para contratar o Angulo é muito menor do que o valor para contratar o C3. Tanto de valores de transferência, que aí você tem valor de intermediário, valor de empresário, valor para o próprio jogador. Então, isso tudo, no final das contas, é menor para o Angulo. E o valor de salário é menor para o Angulo. Então, é uma negociação que se facilita porque o Atlético ele não vai precisar financeiramente fazer um esforço de convencimento para a chegada do Angulo. Isso significa que são os únicos nomes que o Atlético trabalha? Não. Como eu falei, o Atlético já conversou, por exemplo, com
o que eu sei, mais 2 staffs. Um do Kevin Vargas e outro do Dylan Aquino, se eu não tô enganado. É o jogador do Lanús, eu não sei se é Dylan Aquino ou Dylan Moreno agora, mas o Dylan. E assim, teve o Cachimbó também. Então os nomes estão chegando pro Atlético a todo momento porque os empresários entendem. É uma oportunidade de negócio. A partir do momento que o Atlético não fecha com o C3, é uma oportunidade de negócio para a gente ir lá, bater na porta do Atlético e fazer com que o Atlético negocie a partir desse momento com a gente. Então, nesse momento, dá para dizer que internamente o Atlético ele diz alguns nãos e segue a caminhada pelo Angulo. Ah, mas um outro nome atrativo pode aparecer. O Atlético desistiu do Angulo? Pode. Hoje eu digo que talvez a única chance do Angulo melar seja essa. E agora é isso. O Atlético ele corre contra o tempo. A situação do C3 já levou muito tempo. O Atlético sabe que precisa reforçar outras posições. O Atlético, na posição da sua diretoria, tem agora um técnico irado atrás deles. A situação do Odair Hellmann, ele está putaço pelo não fechamento do C3. Então o Atlético ele tem um caminho ali que eu vou ser bem sincero com vocês, que é de tentar fechar o mais rápido possível com o Angulo. É o nome ideal? Não é o nome ideal? Aí a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas eu acho que é uma contratação que está longe de ser uma contratação ruim, como muita gente está falando. Não sei se é uma contratação do nível do C3, até pela diferença de idade. O que eu conversei com algumas pessoas que acompanham muito futebol sul-americano falaram: na idade do C3, o Angulo vai ser muito melhor. Mas aí entra aquela também quase que hipocrisia da diretoria do Atlético. Não queria um jogador pronto? Agora vai apostar no desenvolvimento do Angulo? Pra mim, sem problema. Mas a gente deixou passar a oportunidade de jogadores que poderiam se desenvolver até mais que o Angulo, porque o desejo da diretoria era trazer um nome o mais rápido possível. E um nome pronto, um nome que pudesse jogar. E aí que entra um perigo. Quando você não desenvolve uma negociação o mais rápido possível positivamente, o que isso gera? Isso gera pressa. E a pressa faz com que você entre em situações ali desconfortáveis e que não necessariamente são situações ideais para você. Então o Atlético, na minha visão, ele tá caindo um pouco nessa pressão em que o tempo perdido pelo C3 gerou. E a possibilidade do Angulo como uma possibilidade acessível favorece e ajuda muito o Furacão. Beleza, minha rapaziada? Acho que é isso. Tamo junto, forte abraço a nós, um vídeo muito mais informativo daqui a pouco a gente vai trazer, logo depois da live da noite, 8 horas, a gente vai trazer um vídeo mais analisando a situação do Angulo, valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.